Sejam bem-vindos ao podcast Códigos do Topo, o podcast que está trazendo as pessoas que estão se diferenciando no mercado, fazendo algo relevante e vão trazer coisas incríveis aí para o futuro. Eu já estou com uma convidada muito mais que especial, uma pessoa maravilhosa que eu já acompanho há muitos anos, que eu tenho um carinho enorme e uma admiração enorme também. Ela é uma pessoa incrível, é engraçada, é gente boa e, acima de tudo, uma pessoa incrível como profissional, com uma trajetória única. E ela vai trazer, com certeza, aqui muitos códigos do topo para quem está começando e também para quem já está mais avançado nas suas carreiras. Quero dar as boas-vindas para a super profissional e querida Andréia Bueno. Oi, Samuel. Obrigada por me convidar, então. Vou trazer aqui a minha experiência, minha vivência até aqui e espero poder compartilhar com quem está começando, né? Dar alguma dica extra aí para quem está já no topo, porque sempre que a gente escuta alguma coisa de alguém diferente, mesmo que seja de outro business, a gente traz para o nosso de alguma forma, né? Sem dúvida nenhuma. O prazer é meu receber aqui, me deixa muito feliz, né? A doutora Andréia Bueno, então, que tem uma trajetória maravilhosa aí já como médica, já são vários anos de carreira. E ela, atualmente, ela está passando por um processo de consultoria e mentoria junto nos produtos aqui do meu ecossistema digital. E ela vem num crescimento enorme, aí virando uma mega empresária em outras áreas, não somente na área de medicina. Então, eu queria te fazer uma pergunta inicial, né? Porque pouca gente imagina, mas qual foi aquele ponto exato na tua carreira, né? Porque as pessoas acabam não sabendo exatamente o que acontece. Sim. Até chegar aqui numa pessoa de sucesso como é o teu caso agora. Mas que momento que tu percebeu que somente ser excelente tecnicamente, que é muito importante, né? Sim. Mas que não seria suficiente para chegar onde tu chegou hoje. Sim, eu acho que isso que tu disse é muito importante, né? Ser excelente tecnicamente é o básico, né? É o mínimo que a gente tem que ser se a gente quer subir pro topo, né? E eu acho que o ano de 2024 foi um ano de inflexão para mim. Porque eu, digamos, estava no topo, assim, da minha carreira, da parte técnica. Eu estava terminando uma pós-graduação que eu fiz no Sírio-Libanês, em São Paulo. E eu fiquei super feliz, mas no final dela, eu pensei... Me agregou, obviamente, aprendi coisas, mas eu pensei, não foi tanto como eu imaginei que seria. E nisso eu vi que a minha parte técnica tá super boa. Só que continuava, eu sempre tive, mas em 2024 foi muito aquela inquietação, né? Tá, e agora? Qual o próximo passo? Porque médico tem isso, né? A gente tem, vestibular, faculdade, residência. Aí, pra tu entrar na Unimed, tu tem que entrar num corpo clínico. Aí, pra tu entrar num corpo clínico, tu tem que ser aceito. Aí, depois, tu tem que fazer plantão. Tu tem que... Eu dei 7 anos de aula na universidade, então tinha a universidade. Aí, fiz mestrado, entrei no doutorado. Tá, e agora? Qual é o próximo passo, né? E aí, o próximo passo, ele é muito do que tu gosta, do que tu quer fazer. Então, eu terminei minha 5ª pós-graduação e pensei qual é o próximo passo. E eu sempre gostei muito da área da gineco-obstetrícia, sempre fiz muito, fui uma pessoa que fiz plantão obstétrico por muito tempo e fazia vários plantões por mês. Só que eu pensava assim, nem sempre eu vou querer fazer tantos plantões. Mas o que eu vou fazer daqui 20 anos para mim estar feliz ainda na minha profissão, na minha especialidade? E aí aquilo ali foi me incomodando até que chegou o final de 2024. Quando eu terminei a pós do Sírio, eu pensei, não, agora eu tenho que ir para outro lado, né? Agora eu tenho que crescer, mas para outro meio, né? Espetacular. E é muito bom tu enxergar isso, porque tem muitos médicos, na tua casa é médica, né? Mas seja dentistas, Sim, profissionais de ROF, donos de clínica de forma geral, muitas vezes se acomodam na questão técnica. Então ele é um bom artista, mas a pessoa por trás, né? Quando eu falo pessoa, não é somente o empresário. Existe uma questão, né, de mentalidade de dono, de pensar que tu pode criar algo muito maior e que tu não precisa focar somente no dinheiro. Porque hoje tem muita gente que foca somente no dinheiro. Mas isso não é demagogia, é uma coisa, é um fato, né? Quanto mais tu consegue resolver o problema das pessoas através da tua força, através do teu trabalho, o dinheiro ele é uma consequência, mas tem que ter a preparação. Então a questão técnica ela é fundamental para isso, mas a visão também como empreendedor e como pessoa de negócio para atender realmente o que as pessoas precisam. Tu tem feito muito bem isso, né? Tu é uma pessoa que me chama muito a atenção. E desde que a gente começou a investir muito nesses eventos, né, offline, né, os eventos presenciais, o cara a cara. E tem uma coisa que tu falou que eu concordo, eu sou fã de evento também, e tu me falou que é muito importante, que é nesse momento que eu ouço as pessoas.
E é ali que eu acabo criando as soluções. Então, tu não tira simplesmente, vou fazer tal coisa. Não, tu criou baseado no que as pessoas te dizem. Como é que tem sido isso aí pra ti? Sim, eu acho que a primeira coisa que tu falou é que quando tu trabalha por dinheiro, tu vai ganhar dinheiro, mas tem um teto, né? Porque, na verdade, tu tá com a tua mente tão focada em ganhar dinheiro que tu tá, tipo, cavalo encilhado ali. Tu só vê aquilo ali, então tem um teto. Mas quando tu faz por um propósito, o dinheiro é uma consequência e é infinitamente 1000 vezes maior, porque tu tá fazendo por um propósito, por um porquê, né? E como eu sou ginecologista, eu escuto muito as pacientes e tu consegue perceber, assim, o que falta. Em cada faixa etária, tu consegue ver o que falta para as mulheres, a assistência que falta. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu dei 7 anos de aula na universidade, mas sempre gostei de socializar e de receber pessoas na minha casa, tanto que muitas vezes eu fazia jantares com os alunos, mas fazia jantares com pessoas totalmente aleatórias, que eu acho que elas até achavam engraçado quando eu mandava uma mensagem convidando para jantar, né, para socializar. E aí, nessa virada de chave que eu tive, eu pensei, gente, mas essa energia que eu tenho, essa vontade que eu tenho da socialização, eu tenho que fazer com as minhas pacientes, né? E eu sempre digo que no consultório tu tá focado naquela queixa que a paciente traz ou naquela demanda que a paciente traz. Mas nos momentos dos eventos, nos momentos que tu encontra fora das paredes do consultório, fora das paredes da clínica, a paciente, ela não te vê mais só como médica. Então, ela perde também aquele filtro de cuidar o que vai te dizer. Ela meio que fala como tua amiga, né? E ela vai falando espontaneamente o que ela gosta em ti, o porquê que ela vincula contigo, mas também o que ela gostaria de fazer, o que ela sente falta, o que ela não tá conseguindo encontrar, o que ela gostaria de melhorar. E nesses ganchos, tu consegue ir aumentando a tua barreira de saída, se assim tu quiser, para oferecer mais coisas para ajudar a melhorar a qualidade de vida e a saúde dessas pacientes, no meu caso, das mulheres, né? Ótimo. Isso é uma das coisas que eu falo muito também, que eu sou um embaixador dessa questão, né? Que eu falei agora há pouco, que é o marketing offline. E esse é um dos códigos do topo, tá? Com a chegada do marketing digital, produção de conteúdo, né? Que todo mundo entrou para isso e as pessoas abriram seus olhos para isso, as pessoas esqueceram um pouco o contato fora do online, né? Então, tem uma oportunidade enorme, realmente, para quem está desbravando o contato com as pessoas. Às vezes tu vai lá e tu faz um post, 1000 pessoas assistem, 1000 pessoas curtem e tudo mais. Mas muitas vezes o resultado, tanto para a pessoa quanto para ti mesmo como profissional, tá naquela conversa que tu chamou a pessoa para um café na tua clínica, uma coisa extremamente simples, né? Sim. Mas que tu tirou ela tu tirou aquele cifrão no olho que tu só quer vender para a pessoa. Tu quer realmente resolver um problema para a pessoa e trazer algo de bom que vai mudar a vida dela totalmente. Isso, e eu vejo muitas pessoas que contratam influenciador, né, para falar na sua rede social e tal. Aí tu encontra a pessoa no centro, tu encontra a pessoa na academia, aquela pessoa tá totalmente fechada para um bate-papo, fechada para uma conversa, né, para fazer um olho no olho, assim, um sorriso. Então, eu sempre digo, tu é teu maior comunicador da tua marca, né? A tua maior propaganda da tua marca. Então, não adianta tu contratar um influenciador pra tua marca se tu não tá sendo teu próprio influenciador. Até porque a pessoa, ela vai ter um limite do que ela pode fazer por ti. Ela até pode colocar a pessoa perto de ti, ela até pode colocar a pessoa dentro da tua clínica. Mas se tu não fizer o segmento, não vai fechar. A pessoa vem, ela até pode fazer alguma coisa contigo, mas ela vai embora. E se esse influenciador for muito carismático, muito risonho, muito extrovertido, a pessoa vem achando que assim também tu é, né? Que a comunicação tá em conexão. E se ela chega ali e encontra outra pessoa, aquilo ali dá um gelo no paciente, né? Então já fica desconexo. Então eu digo assim, as pessoas acham que tudo é rede social, rede social. A rede social, a pessoa que te encontrou na academia, que conversou contigo em algum lugar, ela vai entrar no teu perfil para ver se o assunto interessa, se o que tu tem para oferecer atinge a dor dela, o problema dela, o que ela precisa solucionar, mas também ela vai ver se bate com a pessoa que ela encontrou, né? Então eu digo, a gente tem que ser perfilado com a nossa comunicação, com o nosso espírito, com a maneira que a gente quer abordar o paciente, né? É a famosa congruência, né? Congruência, as coisas têm total. que... Não basta elas têm que casar, né? Tu parecer ser, tu precisa ser de fato, porque senão a máscara cai rapidamente. Por isso que tem um monte de charlatão, um monte de picareta, que a gente chama no Rio Grande do Sul aqui, né? No mercado. Tem muita gente que ela não consegue ser consistente com aquilo ali. Porque tu acaba virando um personagem. Isso. Tá? Isso é muito, muito, muito bacana. E tem, algo que eu gostaria de trazer também, que a Andrea, ela vem crescendo muito, né, o resultado do negócio do ponto de vista de faturamento. Né? Então, tu vem numa crescente, né, de duplicando, triplicando o faturamento. E isso é um bom sinal como negócio, como financeiro,
mas é muito bom do ponto de vista do que tu tá fazendo como trabalho. Porque ninguém consegue ter esse crescimento se tu não faz um bom trabalho. Sim, que nem eu disse, né? Tu ter uma excelência na técnica é o básico, né? Então, isso já não nivela mais, digamos assim. Se tu quer assumir desse patamar para um próximo patamar, a excelência tecnicamente... Isso é uma condição que tem que ser. Não existe não ser excelente. Senão, tu nem vai para tentar ir pro próximo nível, né? Isso é o básico. Então, o paciente, tu tem que trazer ele, tu tem que botar valor no teu produto, no que tu vai oferecer, mas ele tem que ter resultado, né? Exatamente. E a Andréia, ela tem uma grande vantagem e sorte de ter um sobrenome espetacular, que é Bueno. Eu adoro esse nome. Daí a gente estava conversando em algum dos momentos de mentoria, a gente falou, por que a gente não então, né, tem a doutora Andréia Bueno, mas por que não ter o nome da Clínica Bueno, né? Que é super, super agradável esse nome, então muita sorte, né? Sim. Ótimo, ficou super, super bacana. Mas dentro disso, teve algo que a gente conversou muito também, e tu vem aplicando e crescendo isso, e que é um dos motivos desse crescimento, que é a criação dos protocolos autorais, com o teu jeito. É uma pessoa que está praticamente com doutorado feito, então acho que tem essa capacidade, sem dúvida nenhuma, técnica, né? E de ciência por trás dos protocolos, que são coisas que realmente vêm resolvendo, né? Então tem alguns protocolos, poderia explicar um pouco mais sobre o que tu tem construído? Sim, é que em relação aos protocolos, o que eu sempre digo? As pessoas vendem muito procedimento, o profissional bota ali, divulga, fala de um procedimento, né? O protocolo, ele une a excelência de todos os procedimentos e faz o melhor pelo teu paciente. Só que o teu paciente, ele não tem conhecimento de todos os procedimentos. Ele pode ter escutado uma tecnologia que é mais falada, de um procedimento que é mais falado, mas o protocolo, tu une o que tem de melhor em tudo. Em tecnologia, em material, em técnica cirúrgica, invasiva ou não invasiva. Então, com certeza absoluta, tu vai oferecer um resultado melhor, né? Um exemplo é o protocolo de emagrecimento, né? Hoje tá na moda o Mounjaro, todo mundo usa Mounjaro, só que acontece, a pessoa diminui massa muscular, a pessoa fica fraca, sem energia, ou seja, apenas tu fazer uma receita de Mounjaro não vai resolver o problema da mulher que tá te procurando. É uma mulher que tá com sobrepeso, é uma mulher que tá com autoestima baixa, é uma mulher que tá insegura, aí tu vai dar uma coisa pra ela diminuir ainda mais a massa muscular dela, pra ela ter menos energia ainda na academia, menos disposição sexual, isso não vai resolver a dor dela. Então ela até pode constar contigo, pagar consulta, levar receita de Mounjaro e emagrecer. Ela não volta, porque ela não ficou feliz. E o protocolo não, o protocolo tu vai unir o que tem de melhor. Por exemplo, no protocolo de emagrecimento Bueno, a gente associa o Mounjaro com injetáveis, com tecnologia coreana para estimulação muscular, com alimentação com a nutricionista, com suplementação. Então essa paciente ela vai ter um acompanhamento integral com implante hormonal e de coenzimas. Então ela vai ter um benefício, ela vai ter um resultado muito mais satisfatório. E essa paciente fica fiel contigo para sempre. Por quê? Porque tu resolveu a dor dela. E muitas vezes eu vejo que as pacientes, as mulheres no geral, ficam pipocando. E um prescreve isso, um prescreve aquilo, e a paciente fica atrapalhada, porque ela já nem sabe mais como é que usa, ela já nem sabe se dá para usar tudo junto, e acaba quando tu recebe muita orientação, tu não faz nenhuma, né? Sim. É exatamente isso, né? A gente precisa simplificar a vida das pessoas. As pessoas elas querem soluções e não mais um problema complicado para ela administrar. E tu fala muito sobre um tema que é um tabu, muito, né? Que é a estética íntima, né? A vida sexual das mulheres. Porém, às vezes as pessoas linkam muito esse assunto com somente a questão sexual. Isso. Mas tem muito mais relação com uma questão até, inclusive, mental das pessoas, com de autoestima, né? Então, tu tem tido um resultado espetacular numa área né, que muitos acham que é tabu. Como é que tu falou o seguinte, não, agora eu vou para esta linha aqui, em que momento que tu decidiu isso? Então, o protocolo de estética íntima Bueno, ele é um protocolo que abrange muitas queixas da paciente, muitas queixas íntimas, mas que reflete em tudo, né? Reflete na segurança, reflete na autoestima, reflete na saúde, na qualidade de vida. Então, por muito tempo, a mulher, essa parte íntima, ela teve que sofrer calada. Ela teve que ter relação sexual mesmo sem querer, mesmo ela tendo dor. Ela tinha que viajar com absorvente, porque escape de xixi era considerado usual, né? Não normal, mas assim... Hoje, a maneira como eu trago isso para paciente, como eu trago isso para mulher,
eu já desmistifico isso de entrada. Eu já dou uma leveza pro assunto, no sentido que todas nós mulheres, em algum momento, nós vamos ter que dar uma atenção para nossa região íntima. Do mesmo jeito que a gente dá atenção pro corpo, academia, alimentação, sono, eventualmente cirurgia plástica, do mesmo jeito que a gente tem um cuidado mental, faz uma psicoterapia, faz uma psicologia, vai fazer uma yoga, sai na natureza, a gente tem que ter um cuidado com a nossa região íntima também. E a gente tem benefícios que são funcionais, né? Então, uma mulher não merece tossir, espirrar, fazer crossfit, fazer cangu, spinning e sair de lá urinando, né? Então, eu tenho relatos de paciente que sai pra correr com o marido e torce pra começar a chover no fim da corrida. Por quê? Porque ela tá toda com xixi, com urina na bermuda. Então, ela quer que a chuva disfarce aquilo ali. Eu tenho paciente que não tem vergonha de ter relação sexual com o parceiro com a luz ligada porque ela acha a vulva dela, a região íntima dela feia. Uma paciente que teve parto vaginal, que teve episiotomia, que teve laceração de parto, é uma paciente que sempre vai ter dor. Se ela teve alguma cicatrização errada, ela vai ter dor sempre. E essa mulher não merece ter dor. Essa mulher merece ter um prazer. Aquilo ali vai influenciar em tudo nela, na autoestima dela, na segurança dela, né? Eu tenho paciente de 70 anos que vem no meu consultório tomando infecção urinária de repetição, 5, 6 episódios por ano, e aí tu toma antibiótico 7 vezes por ano, isso passa pelo teu fígado, isso passa pelo teu rim, então tu tá achando que tu tá melhorando uma coisa, enquanto tu tá prejudicando outra região do teu corpo. Então a gente faz protocolos íntimos para melhorar a questão funcional da mulher. Eu tenho paciente que não gosta de tomar banho de mar, não gosta de tomar banho de piscina, porque fica com candidíase depois. Não, ninguém merece viver assim, a gente tem que desfrutar da vida plenamente, e a gente tem recursos para isso, né? Antigamente, não tão antigamente assim, mas até alguns anos, a gente tinha opção só cirúrgica. Então, tudo era bloco cirúrgico, tudo era hospital, tudo era anestesista, tudo era 30, 60 dias de repouso. Gente, ninguém mais tem 30, 60 dias para ficar parado se recuperando de uma cirurgia, uma colocação de uma tela. Então, hoje a gente tem todos os recursos disponíveis para a gente fazer esses protocolos no consultório, seguir a paciente numa evolução crescente. E o mais legal é tu ver como a paciente volta mais arrumada, com batom, com um brinquinho, a paciente vem perfumada, o sorriso da paciente, né? Então, a paciente, ela volta a ficar em conexão com ela mesma, ela volta a ter amor próprio. E isso aí não tem nada melhor, né? Maravilhoso. Isso tem tudo a ver quando a gente fala de conteúdo, porque eu vejo assim, não só na ginecologia, mas em todas as especialidades, em todas as clínicas, de forma geral, muita gente fazendo panfletagem online. Clique aqui, fale com a minha equipe. Nós temos tratamento de estética íntima. Nós temos não sei o quê. Só que eles não falam sobre as dores implícitas. Falam sobre as dores explícitas, mas não as implícitas, né? Que as pessoas falam. E isso é uma coisa que a gente vem falando muito, né? Até te elogiei. Antes sempre te elogio, na verdade, porque eu acompanho os stories da doutora Andréia e ela tem trazido muito as histórias para dentro dos stories. Então, contando as histórias de uma mulher, ela não fala o nome da pessoa, mas ela traz uma história dessa mulher que tinha vergonha de ter uma relação com o marido. É uma mulher que tinha vergonha de colocar um biquíni por conta da estética, essa questão íntima, né? Então, eu tenho certeza que isso também foi uma virada de chave, né? Do ponto de vista dos teus conteúdos. Quando tu começou a falar dessa forma com as pessoas, gerou muito mais conexão. Por quê? A profissional, e eu sempre falo sobre isso com os meus mentorados, principalmente, o profissional, ele precisa ser um gerador de conexão com as pessoas. Ele não precisa, não tem que ser uma pessoa que quer vender a todo momento, senão fica chato. Quando é uma pessoa que gera conexão e ouve os problemas e transforma essas dores em conteúdo, dando conforto para as pessoas, dando confiança, dando certeza de que não, essa pessoa vai me ajudar a resolver isso aqui, porque esses problemas são recorrentes, eles são similares, né? Como que foi essa questão dessa mudança de conteúdo? Porque tu está numa mudança de conteúdo absurda, né? Maravilhosa, sabe? Sim. Então veio crescendo muito, veio melhorando muito e tal. Tem a vantagem de já ter em si aí essa questão de poder saber falar, de se comunicar bem, mas isso também foi uma virada de chave. Como que isso aconteceu? Bom, em relação à colocação do conteúdo dessa maneira, eu tenho certeza, né, que a dor de uma mulher é a dor de várias mulheres. Então, na verdade, quando eu tô reproduzindo a queixa de uma paciente, de uma mulher que me procura, eu tenho certeza absoluta que eu tô falando com várias mulheres. E muitas não vão chegar a mim, mas o meu conteúdo vai. Mas eu quero dizer para elas que tem solução, eu quero dizer que tem o que fazer, eu quero dizer que ela não precisa viver com essa dor, né? E para várias que vão chegar em mim, eu também quero dizer que
tem o que ela fazer, tem solução, ela pode melhorar a saúde dela, ela pode melhorar a qualidade de vida dela. Até porque a gente sabe que uma coisa nunca é só aquilo ali, né? Sim. Eu costumo dizer que uma coisa ruim leva a outra coisa ruim, e uma coisa boa leva a outra coisa boa. Então, tu melhorar na tua região íntima o que tá te incomodando, seja alguma coisa estética ou funcional, vai automaticamente levar a outra coisa boa. Porque tu vai te sentir melhor contigo mesma, tu vai te sentir segura, tu vai emagrecer, tu vai te sentir mais bonita, tu vai selecionar as pessoas que tu anda, tu vai elevar o teu nível, porque tu vai estar te sentindo em mais conexão própria, né? E eu acho que isso aí não tem nada melhor, né? E eu sempre digo assim, muitas pacientes vêm até mim porque eu tô trazendo uma queixa que elas têm e elas têm vergonha, porque elas acham que só elas têm aquilo ali. E, na verdade, não. A maioria de nós tem aquilo ali. Então, no momento que eu comunico isso, eu tô dando uma abertura, uma carta branca. Vem, porque eu sei o que tu tá sentindo. E eu consigo te ajudar a melhorar a tua qualidade de vida, melhorar a tua segurança. Gera uma conexão muito forte, né? Isso tudo tem a ver com a minha metodologia. Eu tenho um método em que eu ajudo donos de clínicas, sejam médicos, dentistas, tenho fisioterapeutas, pessoas de várias especialidades, onde nós olhamos para algumas coisas. A gente olha para a estratégia, para modelo de negócio, e aí sim, depois que a gente tem isso bem estabelecido, aí sim nós olhamos para marketing e para vendas. Porque tem muito marqueteiro, mas que não entende nada de negócio, né? Por exemplo, hoje a doutora Andréa é uma pessoa que já está tendo uma liderança com a equipe, uma pessoa que está trazendo várias evoluções para dentro do seu negócio com planos bem ousados aí para 2026, 2027, né? A gente vai estar junto nesses grandes planos. Mas então isso é muito importante. Dentro da minha metodologia, eu criei uma forma onde eu consigo desenvolver uma consultoria onde eu entrego tudo pronto, aquela base, né? Um material extenso com tudo que a pessoa precisa. E a partir daquilo ali, eu desenvolvo planos de ação com essa pessoa, com esse cliente mentorado e cliente de consultoria, onde eu vou destravando isso e transformando em realidade. No início a gente foca muito nessa base, depois que a gente tem todo esse alinhamento sobre como que as coisas vão acontecer, olhando uma visão de futuro, isso dá uma paz para o profissional. Né? Dá uma paz para o profissional porque ele sabe, olha, eu tenho um plano estruturado e agora eu preciso tirar do papel. Aí sim a gente parte para execução, a gente parte para tirar do papel com um plano claro, que a pessoa consegue entender, mesmo muitas vezes não sendo uma pessoa de negócio, mas que vai ser fácil realmente ela tirar do papel. E junto com o apoio de uma pessoa, que no meu caso, sou uma pessoa que tem 200 colaboradores, tenho 8 clínicas de segmentos diferentes, tenho outros negócios, então a gente une toda a minha expertise com a expertise, por exemplo, da doutora Andréa. Ela tem algo enorme dentro dela aí de crescimento, a gente vai sempre lapidando isso e fazendo uma dupla, que aqui é uma dupla imbatível. Eu tenho certeza aqui que daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai se encontrar de novo, vai trazer, né, as novidades de tudo que a gente vai construir com a Clínica Bueno, e a gente vai dizer, olha só, né, a gente está profetizando aqui, né, dizendo, olha só o que vai acontecer lá, mas vai chegar aquele momento, a gente vai, né, se dar parabéns um para o outro e dizer, olha, a gente conseguiu, né, e a gente está totalmente no caminho. Né? Então, como tem sido nesse dia a dia, né? A gente acaba se falando nas mentorias, nos falamos bastante por WhatsApp também, sempre que é possível, como a gente está aqui no Rio Grande do Sul, a gente acaba se encontrando. Como tem sido essa conversa entre nós, né? O que tu tem achado desse processo? Sim, eu acho que assim, a parte técnica é uma coisa que a gente vem desde que a gente entra na faculdade, né? Então, é que nem eu digo, tu vai aprendendo por osmose, porque tu vê tantas vezes, tu escuta tantas vezes que tu vai aprendendo a medicina, vai aprendendo a especialidade, porque tu pratica muito e vê inúmeras vezes. Já essa parte de gestão, de construção do negócio, do business, é uma coisa totalmente nova, né? Sim. Então, tu vai buscando informação aqui e ali, mas uma hora tu precisa ter alguém acima de ti pra te orientar o passo a passo, né? Dizer, faz isso, isso, isso e aquilo. Porque tem uma sequência pra fazer, porque senão tu acaba te perdendo. E o que eu vejo é que tem gente que faz meio a la louca, né, que nem se diz, e aí faz por um período, daqui a pouco já não é mais aquilo, ou ela não sustenta aquele degrau que ela subiu. E isso eu acho que é muito importante. Eu acho que no momento que tu sobe um degrauzinho, tu tem que sustentar ele, né? Um exemplo é, por exemplo, assim, tu botar a comunicação, então tu tem que ter alguém pra responder esses WhatsApp, tu tem que ter alguém pra responder essas mensagens, alguém pra fazer essa comunicação. Não adianta eu divulgar que eu tenho, mas eu demoro 3, 4 dias para fazer uma marcação. Uma paciente me procura, eu demoro 1 semana para marcar uma consulta, 1 semana para dar um retorno, né? Então, assim, tu vai expandir o teu negócio, mas tu tem que aprender a sustentar
essa expansão do negócio, porque senão é fiasco, é catástrofe, né? E isso eu acho que é a parte do gestor de clínica mesmo, né? O gestor do business, né? Sai totalmente da parte técnica e aí tu vai seguindo um passo a passo que a pessoa vai te dando. Eu sou muito disciplinada no sentido de a pessoa que eu chamei, se eu dei aquele voto de confiança pra pessoa, eu não escuto qualquer pessoa, lógico, mas se eu dei aquele voto de confiança pra pessoa, eu contratei, eu sou muito disciplinada em seguir o que ela tá me dizendo, porque eu não sei o que ela tá me dizendo, mas ela tá visualizando o degrau que eu ainda não tô. Então eu vou ali, eu costumo dizer, eu não me meto de pato a ganso, né? Então eu faço tudo, faço tudo com os pés no chão, de estruturar o meu modelo de negócio. Excelente. Tem uma característica que eu digo sempre, né, nas minhas orações, que todo mundo deveria fazer algo que tu faz, que é muito importante, que é a implementação. Né? Então, uma pessoa que tu ouve, entende, e aquilo que a gente combinou, implementa. E isso aí já te traz uma grande vantagem, porque tem muita gente que foca no plano e não é boa de tirar do papel. E aí os planos ficam só lá, né? Fica um plano maravilhoso, mas a pessoa não tira do papel. Então isso é uma característica muito boa, que é a característica da execução. E esse é um outro código para vocês que estão começando, para vocês que estão realmente querendo fazer uma transição, melhorar os seus negócios, sem dúvida nenhuma. Seja um bom planejador, mas seja um incrível executor, porque é aí que tu vai entender o que deu certo, o que deu errado, onde é que a gente maximiza, né, aquele resultado, o que a gente tem que melhorar. A gente tem que ser bom de tirar do papel, porque senão tu fica só no mundo da fantasia e hoje a gente tem uma obesidade de informação, né? Tem YouTube, tem várias inteligências artificiais, tem um monte de coisa, um monte de curso, mentoria, um monte de coisa. Só que às vezes tu tem tanta coisa e ao mesmo tempo tu não consegue fazer nenhum movimento. E eu acho que tem assim, aprende rápido, erra rápido e corrige rápido a rota e evolui, né? E muitas vezes o que vai dar errado, a outra pessoa nem sabe que aquilo ali deu errado. Então nem chegou na outra pessoa. Aquilo ali fica um erro que tu percebe, mas tu corrige, porque se tu ficar só no planejamento, tu não vai lidar com a realidade. E aí é certo que alguma coisa não vai ser como tu gostaria, é certo que algum erro, algum tropeço vai ter. E faz parte do sucesso tu corrigir a rota e ir adiante, né? Totalmente. Os maiores pessoas de sucesso são as pessoas que realmente colocam em prática, erram rápido, né? E acabam conseguindo consertar e evoluir. E hoje a gente estava lendo uma notícia, né, sobre a inteligência artificial. É um pouco assustador e motivador também tudo o que está acontecendo. Eu vi uma notícia do Elon Musk falando para as pessoas, olha, se eu fosse vocês não estudaria medicina. Eu focaria em fazer outra coisa, porque daqui a 5 anos vão ter robôs que vão poder fazer as cirurgias de forma melhor, né, do que muitos humanos. Eu concordo em partes com ele, com o Elon Musk, mas o que vai fazer a grande diferença é o que a gente está fazendo hoje, que é realmente a construção de estratégia, de modelo de negócio, a coisa que a gente está fazendo para transformar a experiência da pessoa, que não vai ser substituída por IA, que é esse olho no olho, né? Porém, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que usar a inteligência artificial e todas as ferramentas, todas as tecnologias e tudo mais, para nos ajudar a fazer cada vez melhor, com melhor eficiência e, eventualmente, com preço melhor, né? Um preço melhor para a pessoa, mas com uma margem melhor para nós. E tu é uma pessoa que tu foca muito também nas tecnologias, né? Tu compra bastante tecnologia, já fez algumas viagens aí para a Coreia, para a China, para outros lugares aí. Fala um pouco sobre essa questão das tecnologias e das viagens aí, que eu me interesso muito. E também, depois tu já linka com uma coisa importante que tu me falou, que é, eu sempre busco trazer alguma coisa diferente das minhas experiências nas viagens para o meu próprio negócio. São vários temas, mas conecta aí. Linkando essa parte da IA, né, da inteligência artificial, dos robôs em 5 anos, eu acho que vai ser, eu tenho praticamente certeza que vai ser perfeito ter os robôs. Porque eu mais do que nunca vou conseguir exercer a minha parte como médica, que é a minha parte mais essencial, que é olhar para o paciente que está na minha frente, conversar com o paciente e ver as melhores indicações para aquela pessoa. O robô, ele vai ser um ótimo executor, e eu vou amar o teu robô, porque não vai depender da minha motricidade fina, não vai depender de 1000% da minha concentração, que obviamente o robô vai estar muito mais concentrado, porque ele só vai executar aquilo ali, né? Ele é um executor, mas quem vai dar a decisão, quem vai passar a confiança para o paciente, quem vai seguir esse paciente depois, vai ser eu, não vai ser o robô. Então eu acho que os robôs, eles só vêm agregar
né? Por exemplo, eu fiz muito tempo de plantão obstétrico. O robô, ele pode até fazer a cesárea, mas quem vai indicar aquela cesariana, quem vai acolher aquela gestante que tá chorando, quem vai ver aquele descolamento de placenta, quem vai acompanhar aquele trabalho de parto e já ver lá na frente, daqui 2 horas, se aquilo vai evoluir ou não vai evoluir, não vai ser o robô, vai ser eu. Então, eu acho que eu e o robô, a gente vai fazer um casal muito... A gente vai formar um casal muito importante, muito E melhor. eu junto, hein? Eu junto, é um trisal. Aí, linkando com as viagens, assim... eu viajo bastante, eu adoro conhecer coisas diferentes, que nem eu sempre digo, sair da caixa, né? Porque quando a gente tá... Primeiro, quando a gente tá muito ocupado, a gente tá no automático. A gente não tem um tempo pra raciocinar fora daquilo ali. Tu tem uma agenda pra cumprir, tu tem isso, tu tem aquilo. Então, tu não pensa, tu só é um executor. Mas se tu quer chegar num próximo nível, tu tem que sair da caixa que tu tá. Se tu quer ter ideias, se tu quer ter ações diferentes, tu tem que ter ideias diferentes. Não vai ser ficando no mesmo lugar que tu tá. Então, eu procuro sempre pra destinos diferentes. Eu viajo umas 6, 7 vezes por ano, procuro sempre um lugar diferente, no mínimo por ano eu me cobro, e vou em lugares onde eu nunca fui. Não vou dizer forço, mas assim, eu procuro atendimentos de pessoas, atendimentos de locais, que nem eu te falei, eu gosto muito de viajar para spa, de ir em locais, ir num spa, passar o dia no spa, eu vejo o atendimento da pessoa, eu vejo o olhar da pessoa, eu vejo a comunicação da equipe comigo, eu vejo todos os procedimentos ou protocolos ou serviços que o lugar oferece, eu vejo todo o mimo que é dado para aquele paciente, então eu acho que aquilo ali... Eu costumo dizer que uma coisa, ela nunca é só uma coisa, né? Tu não tá vendo lá adiante. Mas quando tu chegar nesse passo, tu vai conseguir ver um pouquinho que tu não tá vendo agora. E quando tu for mais adiante, vai aumentar muito o teu campo de visão. A viagem da Coreia e da China, especialmente... Eu e a minha sócia, a gente abriu uma empresa de importação de insumos para medicina estética, né? Para parte estética. Então, é cânula, fios de PDO, ácido hialurônico. E quando surgiu a etapa, porque aí tem todo um processo de liberação da Anvisa, tudo. Quando surgiu a etapa de apresentar ao fornecedor, a minha sócia disse, a gente não obrigatoriamente precisa ir, porque ela já faz importação de outros produtos no business dela há 10 anos, super bem sucedida. E eu disse, não, mas eu acho que a gente tem que ir. Porque com certeza, estando lá, a gente vai ver alguma coisa que agora a gente não tá enxergando justamente porque a gente não tá lá. E porque a nossa capacidade de visão tá até aqui. E dito e feito, a gente chegou lá e o nosso mundo ampliou muito. E aí tu pensa, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Mas óbvio. No lugar que eu tava, com as pessoas que eu tô conversando, que eu converso, eu não ia ver. E lá na China me chamou muito a atenção a facilidade deles para tudo. Tudo é fácil. Tudo eles conseguem trazer, tudo eles conseguem dar um jeito, tudo dá pra fazer. Então, tu conversar com pessoas que são facilitadores, tu começa a achar que muita coisa é possível. Tu sai daquele nicho onde tudo é difícil, onde não sei se vai dar, onde tô com insegura, e tu conversa com pessoas onde tudo dá. Tu vê a quantidade de milhões de habitantes que eles têm, como é que eles conseguem conviver em harmonia? Porque tudo dá certo. Quando tu quer fazer dar certo, dá certo. E muitas pessoas me perguntam da nossa marca, a Speno, né? Que é a marca de importação. É Speno Medical, Isso, né? é Speno Medical. Então, é uma empresa de importação de insumos para estética, né? Estética geral, corporal, para biomédicos, para... todo mundo que lida com o ramo da estética, né? Biomédicos, médicos, estetas, todo mundo. E me perguntavam assim, mas por que tu te meteu? Por que tu aceitou? O que aconteceu? De onde é que tu virou, né? Então, essa minha amiga, que depois virou minha sócia, né? Que já faz importação em outro ramo há 10 anos, ela me convidou. E pra gente fazer a importação, primeiro ponto das microcânulas, né? Que são cânulas de preenchedores, que tu usa bioestimulador, ácido hialurônico no corpo inteiro, inclusive na região íntima. E eu, como sou muito curiosa, sou muito inquieta, eu pensei, o que de pior pode acontecer? De pior, o que pode acontecer é eu fazer esse investimento X e eu perder esse dinheiro. Mesmo que eu perder esse dinheiro, tudo que vai ampliar meu campo de visão, eu vou trazer esse valor de alguma outra forma. Isso no pior das hipóteses, né? Então, indo para lá, ampliou muito nosso campo de visão, ampliou muito a maneira que a gente decidiu que ia vender. Então, a gente vende para o intermediário, que é o nosso maior comprador, vende para o consumidor final, ampliamos muito as nossas relações e cada vez mais novos produtos estão vindo. Então, isso aumentou o nosso leque de possibilidades, nosso leque de produtos e a nossa visão a médio e longo prazo, né?
Muito bom. E hoje, as pessoas que querem buscar Speno Medical já está disponível no mercado para que as pessoas possam comprar já diretamente. Sim, a gente vende para o intermediário, que são os distribuidores, né, que vendem os insumos, fios de PDO, ácido hialurônico, microcânulas. E a gente vende no Mercado Livre também, não sei se posso falar Marketplace. Claro. A gente vende no Marketplace também, que é os intermediários. E a gente vende para o consumidor final também, que são os dermatologistas, cirurgião plástico, esteta, biomédico, ginecologista, todo mundo que faz algum tipo de procedimento de estética, né? Maravilhoso. Dentro do que eu acredito muito, né, das pessoas que têm negócio, eu estimulo muito os donos de clínicas a terem negócios que não dependam exclusivamente, né, deles, né, para que eles possam justamente ter essa paz e essa satisfação de ter novos negócios, que não é só por dinheiro. Eu te conhecendo, eu sei que não é só por dinheiro, mas é uma questão de satisfação pessoal, né? Então, hoje tu tem a clínica, que a gente está conseguindo fazer essa transição para depender cada vez menos de ti. Já tem a Speno, Speno Medical, né, que está trazendo, que certamente vai crescer cada vez mais. E tem algo que tu faz, que é retribuir as pessoas que estão, muitas vezes, numa fase profissional, uma ginecologista, uma profissional que ainda não chegou, né, no nível que tu tá como profissional, que são as imersões, para ensinar as pessoas que elas possam, né, de fato, melhorarem também como essa parte de estética íntima, entre outras, né, e ao mesmo tempo tu é super bem remunerada por isso. Como que funcionam as tuas imersões? Eu acho assim que para puxar a ideia da imersão, né, o que eu vejo que a gente na residência de ginecologia obstetrícia, a gente é muito cansativa a residência, então são 3 anos exaustivos que a gente fica, faz muita carga horária, e isso é uma coisa muito boa, porque, vou repetir, a gente aprende por osmose, de tanto fazer, de tanto praticar. Só que a gente sai da residência com esse pensamento, que é assim mesmo, que tu tem que continuar tendo essa carga horária exaustiva, que tu tem que seguir fazendo milhões de plantões, e tu segue meio que num piloto automático. E se não te desperta isso, e eu vejo muita gente mais velha que eu que não despertou isso, eu vejo essas pessoas com 60, 65, ainda seguindo nesse modo operante, né? E é uma coisa que me chama atenção, porque essas pessoas não virou a chave. A rede de contatos dela, onde ela vive, as outras pessoas também são assim. Então, acabam se acostumando. Eu operava muito mais, então eu estava sempre no bloco cirúrgico. E é aquela depressão coletiva que eu digo, né? Porque fala mal do governo, fala mal do SUS, fala mal do convênio. Tá, mas e aí? E aí? Porque assim, o governo vai continuar, vai mudar, mas vai continuar. É Brasil. O SUS vai continuar, o convênio vai continuar. E aí, o poder tá nas nossas mãos, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Só que se tu ficar naquela bolha, tu não sai. E aí eu comecei a ver com a estética íntima 2 possibilidades. Uma, de tu ajudar as mulheres sem fazer esses tratamentos mega onerosos, com grande tempo de recuperação, hospital, bloco cirúrgico, tela. Então eu comecei a perceber que tu conseguiria ajudar um número muito maior de mulheres a melhorar a saúde e qualidade de vida. Porque nem todo mundo tem tanto tempo para ficar de repouso, né? Nem todo mundo tem paciência para ficar tanto tempo sem fazer nada, sem pegar peso. As mulheres são ativas. E comecei a perceber também, como eu fui preceptora da residência, formava os residentes por muitos anos, em torno de 10 anos, eu comecei a perceber que aqueles residentes estavam saindo e 5, 6, 7 anos depois eu encontrava eles estavam no mesmo modo operante da residência. E eu pensei, não, gente, alguma coisa não tá certa e eu também tô falhando como professora. Eu também tenho que mostrar que existe uma outra forma, existe uma outra realidade e abrir os olhos dessas pessoas. Então, através da imersão, eu ensino técnicas que na residência eles não tiveram, que eles podem ajudar as mulheres, mas que eles também podem evoluir o patamar profissional deles. Eles podem sair daquele modo operante de plantão toda semana, de ou Natal, ou Ano Novo, ou Carnaval, né? Tu teria que escolher o que tu queria folgar, porque nos outros tu ia trabalhar, né? Porque tu faz parte de uma escala, tu faz parte de um hospital, onde tu tem que estar presente em algum momento. Então, tem possibilidade de tu ter o teu faturamento, o faturamento que tu desejar, sem tu estar com esse sangue o tempo inteiro trabalhando, né? Existe qualidade de vida. Existe tu subir de patamar. Então, tu precisa decidir o que tu quer pra ti, né? Eu não falo só em teto de dinheiro, eu falo em qualidade de vida, em disponibilidade. O que tu quer pra tua vida? Então, eu tento apresentar uma outra forma de viver que a gente não tem na residência. E eu quero fazer aqui um alerta pra ti, que é médico, que é ginecologista ou qualquer outra especialidade. A gente iniciou 2026, a gente está em janeiro de 2026, é a época melhor de planejar e começar a executar os seus planejamentos.
ouve com atenção o que eu vou te dizer. Investe em te desenvolver como empreendedor, como dono de negócio. Sai dessa vida somente de estudar em plantão, sai dessa vida somente de vender consultinha avulsa. Olha para o tempo de qualidade que tu pode ter no teu negócio, mas acima de tudo, na tua vida pessoal. Enquanto tu não fizer essa virada de chave, outros estão fazendo. A geração nova, alguns já vem, né, eu brinco, né, vem chipado de fábrica, alguns já vêm prontos já para andar nessa linha, então tu não pode ficar esperando. Né? Eu tenho pessoas que estão começando comigo agora, que já são com idade mais avançada, e são pessoas que estão extremamente motivadas para fazer finalmente esse movimento. Então tu que está pensando em fazer isso, tem coisas que tu tem que ter aquele momento basta, sabe? Cheguei no limite, não quero mais isso, e eu quero realmente, eu mereço, né, realmente entender que tu merece fazer uma mudança. Agora, o primeiro passo tem que ser dado por ti, tá? E se tu tá me ouvindo aqui, se essa mensagem tocou para ti alguma coisa, eu quero que tu faça algo muito importante. Chama no direct aqui minha equipe, nós vamos conversar contigo, eu vou te explicar como que eu posso te ajudar no teu negócio, como que eu posso desenvolver a estratégia, o modelo de negócio, marketing, vendas dentro do teu negócio, para que tu deixe de ser finalmente mais um na multidão. Ou para ti que tem já uma clínica já consolidada, tu precisa dar um próximo passo. Né? Eu tenho clínicas, por exemplo, que estão comigo, começaram do zero e hoje já estão indo super bem. Mas eu tenho clínicas que faturam 4 milhões por mês. Como que eu faço para ter o próximo passo para uma clínica que fatura 4 milhões por mês? Eis a questão. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus desafios. E é nesse caminho que eu quero te ajudar. Mas o primeiro passo tem que ser contigo. Clica, fala com a minha equipe, vamos conversar. Eu tenho certeza que 2026 é o mantra que eu estou falando. 2026 é o nosso ano. Eu quero te convidar para estar junto nesse movimento. E eu acho que também botar data, né? Data para acabar. Eu vou fazer isso até tal data. Tá, beleza, mas assim, o que vai acontecer de tal data em diante que tu botou essa data limite pra isso aqui não existir mais na tua vida? Tá, tu faz um monte de plantão agora, beleza, eu também fiz, a gente passa por isso, uma escadinha, que nem eu digo, mas o que vai fazer tu subir de degrau? Quando vai ser o fim? Tu tem que botar uma data e tu tem que saber, tu tem que estar aberto pra tu ir buscar novas coisas pra tu sair daquilo ali, porque tu tá viciado naquele modo operante. Se tu continuar conversando com os teus mesmos colegas, com as mesmas pessoas, no entorno da mesma coisa, tu vai seguir com a mesma mentalidade. Mas tu não quer lá adiante, talvez, estar fazendo tudo que tu tá fazendo hoje. Talvez tu não tenha mais tanta disposição pra fazer. E o que tu vai fazer diferente pra tu ter a oportunidade de escolha lá na frente? Tu não vai fazer alguma coisa hoje pra amanhã. Tu vai botar uma data, mas qual vão ser teus passos para depois tu poder te dar o bel prazer de escolha, né? É isso, a gente conversou antes sobre isso, né? Que a gente às vezes olha e a gente talvez não comemora muito as pequenas vitórias que a gente tem, os pequenos avanços, né? Mas é aí que a gente precisa colocar energia, entender que alguns passos que tu tá dando, às vezes tu não vai simplesmente deixar hoje ser uma clínicazinha, ser uma coisa incrível, né? Pode até acontecer, mas não é a prática. Mas se tu tá avançando, isso aí dá uma paz de espírito muito, muito boa, né? Pra gente, assim, uma sensação de satisfação, de avançar, estar indo pra frente, né? Isso é uma coisa espetacular. E eu tenho uma aluna que me marcou muito. Ela foi minha residente, ela já saiu da residência há uns anos. E aí eu convidei ela pra fazer imersão estética íntima e ela falou assim: mas eu não tenho muita ginecologia, eu não tenho muita consulta ginecológica, muita paciente ginecológica. Eu fui muito pra obstetrícia. E eu falei pra ela: fulana, tu tem todo o público da estética íntima, porque todas essas pacientes que vão ganhar nenê e vão ser puérperas, todas vão precisar de ti na estética íntima. Todas vão ter flacidez, todas vão ter flacidez no assoalho pélvico, podem ter incontinência, vão ter alguma episiotomia que fica mal cicatrizada, vão ter menos satisfação prazerosa na relação sexual, vão ter aumentado de peso. Então, assim, tu tem as pacientes prontas pra ti. Tu tem que dizer pra paciente que essa dor que ela tem é normal, que a maioria das puérperas tem, e dizer pra ela, acolher ela e que tem solução. Então, isso que eu digo, quando tu tá muito naquela caixa, com aquelas mesmas pessoas, naquele mesmo modo operante, tu não consegue ver a imensidão de opções que tu tem. Totalmente. E também tem algo que a gente conversou em algum momento, que foi: olha, Samuel, eu viajei, fiquei lá 15 dias fora, e quando eu voltei, a minha clínica tinha faturado o recorde de faturamento. Eu acho que foi em novembro ou outubro, quando tu viajou, né? Sim. Essa questão dá uma paz para ti como empreendedora e também uma paz como profissional, né? O que tu acha que aconteceu
né, desse período das tuas férias ali que tu voltou e que as coisas seguiram acontecendo e foi recorde pra ti mesmo estando tempo fora. E isso é muito legal pra mim, porque como eu disse, eu sempre fiz muito plantão e sempre viajei muito. Então, o que eu fazia? Quando eu voltava de viagem, eu fazia muito plantão pra compensar o faturamento que eu queria fechar naquele mês, que eu botava como meta. E agora eu posso seguir viajando, que nem eu sempre viajei, e é muito engraçado pra mim, porque eu não preciso correr atrás com esses plantões para fechar o faturamento. Porque, na verdade, quando tu faz os protocolos, que tu te dispõe a ajudar a mulher integralmente, que tu não vai vender para paciente, tu não vai oferecer para paciente uma consulta, um tratamento, tu tá acolhendo a paciente e tu vai resolver a dor dela por inteiro. Então, tu pega aquela mulher, ela confia em ti e tu bota um protocolo para ela, o protocolo que melhor cabe na dor dela no momento. E mesmo tu viajando, esse protocolo vai seguindo. Por quê? Porque tu vai ter tecnologias, tu vai ter coisas que tua equipe podem fazer. Essa paciente não vai ficar desacolhida, ela segue sendo atendida, ela segue sendo acompanhada pela equipe, então ela não sente a tua ausência, porque a equipe muito bem treinada segue atendendo ela da mesma forma que tu atende e que tu ensinou a tua equipe a atender, a acolher a paciente, a tratar a paciente. E como ela fez um protocolo, o pagamento dela não depende de tu estar presente 100% do tempo, né? Maravilha, daí tu tem a recorrência, tu tem um ticket médio mais alto, mas o principal tu tá resolvendo o problema da pessoa mesmo não estando. Então isso aí é um ciclo virtuoso, todo mundo sai ganhando, a pessoa fica extremamente feliz porque ela segue, né, tendo o resultado dela e tu tá lá feliz lá viajando para Paris, qual foi a tua última viagem agora? Agora eu fui pra Itália. Pra Itália. Só alegria. É isso aí, todo mundo sai ganhando. Bom, o que eu tenho pra te falar? A gente tá aqui, a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, né? Mas por que tu acha, né, que o médico que não aprende gestão vai trabalhar cada vez mais para ganhar proporcionalmente menos? Bom, eu acho que o médico que não aprende gestão, ele vai seguir fazendo durante 10, 20, 30 anos a mesma coisa que ele faz. E isso que ele faz, cada vez vai estar mais desvalorizado, porque é a tendência, o SUS não reajusta, não sei, há 20 anos, 30 anos, é o que eu sempre escutei, pelo menos na residência. O convênio, ele não vai te pagar proporcionalmente ao teu tempo de trabalho, ele vai pagar por procedimento. E como cada vez mais gente quer entrar no convênio, então o convênio, ele já se acha que ele tá por cima. Então ele é que, como tem muitas pessoas querendo entrar, ele é que vai escolher quanto ele vai pagar pelo procedimento. E se tu seguir sempre nessa linha, tu vai ter um valor de consulta, mas tu não pode destoar muito do município que tu tá, né, dos outros profissionais, do lugar que tu tá. Então, se tu não te especializar no sentido de oferecer melhor pro teu paciente, acolher melhor o teu paciente, resolver mais coisas, mais dores do teu paciente, ou resolver uma única dor de uma maneira mais eficaz, né, pegando mais globalmente a pessoa, tu vai seguir a boiada, né? Vai seguir a manada, né? Vai ser só mais um na multidão. E hoje em dia, né, como a gente falou sobre inteligência artificial, a gente tem também a questão aí o aumento do número de médicos no mercado, que isso vem, né, dobrando em 2030 vão ser mais de 1 milhão de médicos. Então assim, cara, se tu não olhar para a tua qualificação, se tu não olhar para o teu negócio, se tu quiser ser somente um clínico geral ali, não olhar para realmente diferenciar, assim, eu não vejo um bom futuro, não preciso nem ser evidente para isso, mas realmente eu não vejo um futuro próspero para essa pessoa. E eu acho também que como a gente trabalha quando tu tá dependente de serviços, né, por exemplo, trabalha com município, tu trabalha com convênio, tu trabalha SUS, tu tá trabalhando com gestores que são administrativos, eles estão ali na função deles. Mas tu tem que pensar, há 10 anos talvez tinha 2 pessoas para fazer aquilo ali. Há 5 anos já tinha 10 pessoas. Talvez agora em 2026 tem 30 pessoas se oferecendo. Então tu fica muito mais na dependência do gestor, né? E eu acho que isso aí, tu fez uma faculdade, tu fez uma residência, tu é um especialista, tu vai botar o teu futuro na mão do gestor administrativo. Eu acho que isso não é justo contigo, né? Eu acho que tu tem que gerir a tua vida daqui pra frente, né? Aí tu não pode tirar férias quando tu quer, tu não pode sair em determinado momento. Nesse momento o gestor diz que tu tem que fazer mais cirurgias porque a fila tá grande. Aí tu abre mão da tua carga horária de alguma outra coisa pra fazer. Aí daqui 2 meses o município corta o contrato das cirurgias. Então tu fica muito à mercê
ser de uma parte administrativa. E eu acho que isso faz parte do processo, eu também participei disso, mas como eu disse, eu acho que tem que colocar data para terminar, porque tu tem que guiar a tua vida, né? E não, eu vou sair de férias, eu tenho que achar alguém para botar no meu lugar, porque senão eles vão botar outra pessoa se eu deixar vago. Eu acho que tu não pode fazer isso contigo, né? A vida é muito mais do que isso. Com certeza absoluta. Mas isso exige atitude. Né? E atitude é uma coisa realmente de comportamento. As pessoas às vezes focam muito na técnica, né? Até mesmo não só como médicos, né? Nesse caso aqui, também como gestores, mas tem uma questão de habilidade de entender que eu preciso fazer isso, eu preciso ter uma força para isso mesmo nos momentos que tu não tem força. Esse é um outro código do topo, que é tu precisa realmente enfrentar, tu precisa enfrentar as barreiras, tu não pode realmente simplesmente desistir com as primeiras dificuldades. E uma coisa que eu vejo muito, principalmente de um pessoal mais velho que eu, é o ego, né? Porque o ego é teu pior inimigo, né? Então tem essa coisa assim que a gente é bom tecnicamente, que talvez ninguém faça melhor do que a gente faça, mas a gente saber que a gente é bom tecnicamente. Mas existe toda uma gama de atividades de vida fora daquilo ali que a gente é muito bom. E a gente é muito ruim em muitas coisas. E do mesmo jeito que a gente na faculdade baixou a cabeça, leu o livro, leu o Guyton, leu o Moore, escutou os professores, que na residência tu não dormia, tu não podia falar nada e tu tinha que fazer, seguir a cabresto que te diziam, tu tem que ter essa humildade de saber, a gente não vai saber tudo. Então a gente precisa procurar quem saiba, ou a gente vai ficar cada vez mais na mediocridade, né? Concordo totalmente contigo, isso aí não é só na medicina, em qualquer outra profissão, né? Bom, a gente poderia ficar conversando muitas horas aqui, sem dúvida nenhuma vão ter novas oportunidades, né? Eu tenho certeza disso. Mas antes da gente terminar, eu queria te fazer uma última pergunta, né? A gente falou sobre vários códigos do topo aqui, que inclusive Códigos do Topo vai ser o título do meu livro. Então esse livro aí, a partir de maio, junho, eu espero que realmente esteja finalizado, que eu vou trazer vários códigos do topo para quem tem clínica, para quem é médico, para quem é dentista, para quem é dono de clínica de forma geral. Tô reunindo esses códigos aqui com muito carinho para transformar isso no livro. Mas para ti, hoje, olhando nesse patamar que tu tá profissional, de crescimento, de evolução pessoal também, qual é para ti o principal código do topo que tu acha hoje que isso aqui é o grande diferencial para as pessoas? Eu acho que é a direção, é alguém te dar direção. Tu querer crescer, tu querer ir adiante, tu querer sair da onde tu tá, aquele desconforto do lugar que tu tá, ou até tu tá confortável, mas tu visualiza que daqui 5 anos, daqui 10 anos, tu talvez não queira fazer tudo aquilo ali, e tu procurar alguém pra te direcionar. Porque senão tu fica colocando muita energia em coisa que não necessariamente vai ser. Né, que não necessariamente vai trazer o resultado que tu gostaria. Então, eu acho que alguém te direcionar, alguém te dar o passo a passo do que fazer. Para mim, isso aí foi a cartada, assim, foi o principal. Porque senão eu poderia fazer o que eu vejo muitos colegas fazendo. Eu faria um Instagram, eu botaria anúncio, eu botaria tráfego pago, né? Tu vê, eu tô há 1 ano já nessa evolução e eu ainda não coloquei o tráfego pago, né? Sim. Então, se eu fosse de acordo com todo mundo, eu faria que nem muitas pessoas que eu vejo fazendo. E aí, essas pessoas vão no mercado, não cumprimentam os pacientes, ou estão sempre com uma cara amarrada. Outra coisa que eu acho é mudar, né? Tu tem que mudar. Se tu estiver indo só nos mesmos lugares que tu vai, conversando com as mesmas pessoas, tu não vai sair do lugar. Uma coisa muito importante também, que eu me provoco nisso há muito tempo, muito antes desse meu ponto de inflexão, é sentar em mesas diferentes e quando eu acho que eu tô num lugar que eu tô muito por cima, eu saio daquele lugar. Eu gosto de me sentir meio que a pior, assim, eu gosto de me sentir meio desconfortável. Por quê? Porque ali alguém vai dizer alguma coisa que eu vou aprender, né? É isso mesmo. E pode ser completamente de outro business, mas eu vou trazer alguma coisa pra dentro da minha mente, pra dentro do meu business e vou conseguir aplicar. Então, quando eu tô num lugar que é muito tapinha nas costas, ou quando eu tô num lugar que alguém é muito palco, aquela pessoa dá discurso, eu já vou saindo porque aquilo ali não vai me acrescentar nada e eu tenho que estar desconfortável, eu tenho que crescer. Outra coisa assim eu fazia uma coisa muito errada, né? Por exemplo, eu fazia personal em casa. Justamente porque eu pensava assim, esse é um momento só meu. Totalmente errado. Agora eu vou na academia e eu converso com o maior número de pessoas porque eu sou extrovertida, é meu estilo. Mas eu também vou lá sabendo que eu sou a minha maior propagandista, né? E eu tenho muitas pacientes que eu conheci que eu fiz o vínculo na academia. E é muito engraçado eu dizer isso, porque eu sou uma pessoa que converso com todo mundo, que socializo, que sou extrovertida e mesmo assim eu fazia personal em casa. E eu acho que isso aí era um erro brutal.
É isso aí, a gente está sempre evoluindo, né, André? Eu acho que é uma das coisas, como legado e como tudo que a gente vem construindo para ficar depois, é quanto a gente evoluiu e quanto a gente trouxe de evolução para os outros. Né? Então isso tem muito a ver, tu trouxe várias mensagens, anotei muita coisa legal aqui para que a gente possa conversar ao longo do tempo. Então eu quero te parabenizar, né, pela tua trajetória, te parabenizar pelos resultados que tu vem trazendo, te parabenizar, né, por dar todo esse empenho, toda essa energia que tu dá para as tuas pacientes. As tuas pacientes têm muita sorte de ter uma médica assim. Eu tô falando isso aqui não só porque eu gosto de ti, mas porque eu vejo nos bastidores o que a Andrea fala, né, sobre as pacientes, sobre como resolver, sobre como ela realmente se importa com as pessoas. Isso aí não tem nenhum marketing, nada de gestão, nenhuma estratégia maior do que isso. Né? Isso eu acho que é uma das coisas que eu vejo muito em ti que faz assim, tu ter esse crescimento e esse avanço aí. Então eu quero te agradecer também por estar aqui, aprendi bastante também, anotei muita coisa e te desejar que tu tenha um 2026 realmente espetacular. Eu vou estar junto aqui, sempre sendo esse direcionador, mas pode ter certeza que um dos maiores torcedores aí por ti, porque eu quero te ver brilhando cada vez mais. Sim. A gente vai crescendo juntos, vai evoluindo e entregando cada vez coisas melhores para todo mundo. Obrigada por me convidar, por vir aqui. Espero que eu tenha participado, ajudado de alguma forma, e eu também te agradeço porque tu me deu e está me dando muita direção, né, que senão com certeza eu teria feito muitas coisas erradas e perdendo tempo, dinheiro e me desgastando, que eu acho que ia ser o pior, né, porque aí a gente perde aquela energia, aquela tesão pela evolução, porque começa a ficar muito difícil, né. E dizer que 2026 vai ser ótimo, porque a gente tá fazendo ele ser ótimo, né? A gente tá fazendo, a gente não tá esperando que alguma coisa diferente aconteça, porque, na verdade, 110% depende só da gente, né? Mesmo em qualquer situação adversa, a gente vai crescer. E os meus pais são de origem super humilde, e meus pais, em relação aos pais deles, aos meus avós, eles cresceram 30 classes sociais. Então, eu recebi tudo muito pronto. E toda vez que eu acho alguma coisa difícil, eu penso, meu Deus, se o meu pai e a minha mãe fizeram, quem sou eu para não fazer, né? E aí aquilo lá vai me dar aquele gás e eu vou lá e faço. Show de bola. Te agradeço muito. Vamos em frente. Códigos do topo aí para ti que está assistindo isso. Pega o caderninho, anota isso e pensa, como que eu vou colocar em prática? Como que eu vou fazer para conseguir tirar do papel, executar, não ficar só no mundo das ideias? Daqui a um tempo, eu tenho certeza que tu vai vir e vai me dizer, bah, Samuel, aquele ensinamento lá da doutora Andrea, aquilo que tu falou, me abriu uma porta. E é isso, justamente por isso que a gente está aqui, para deixar um legado aí para as pessoas, para conseguir fazer as pessoas serem cada vez mais felizes nas suas profissões, nas suas vidas pessoais aí, que a gente tá fazendo um ciclo do bem. E que a gente ajude cada vez mais pessoas, né? É isso aí. E 2026 é nosso, vamos para cima, até breve.